Vamos lá, Raquel, vamos começar. Bora! O pessoal vai entrando aí, a gente vai falando. Bom, Isso para aí. quem não conhece, eu sou Gustavo Araújo, sou gerente de negócio da AXA, já com atuação em mais de 15 anos no mercado imobiliário. Hoje, à frente do nosso negócio de compra e venda de imóveis, atuando como gerente. Sou graduado em Direito, em Gestão de Negócios Imobiliários e agora terminando o meu MBA de Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas, em meio a essa pandemia, me virando para ter aula online. Isso aí. Estamos com a nossa convidada de honra, Raquel Trevisan. Raquel, seja muito bem-vinda. Muito Obrigado pela sua obrigada. participação. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você para as pessoas que estão aqui, para que elas possam te conhecer melhor. Bom, eu sou Raquel Trevisan, sou administradora, sou diretora da Imobiliária Taperi no Rio Grande do Sul. Me tornei conhecida no mercado imobiliário por causa do YouTube, né? Que eu tenho há 4 anos um canal que se chama Agora Raquel, em que eu tiro dúvidas do mercado imobiliário. Mas eu estou no mercado imobiliário há 20 anos, né? Trabalhando com isso. E sou administradora, tenho especialização e mestrado em marketing, que é, vamos dizer assim, a minha paixão. E tenho pós-MBA pela FGV em negociação. Então, tenho uma longa estrada antes do YouTube, apesar de as pessoas começarem a me conhecer depois disso, pelo menos, né, fora da minha região, né, e isso é um prazer, né. Eu agora, a Raquel está fazendo 4 anos, ele foi um programa inovador para o mercado, e só me trouxe alegrias, né, continua me trazendo alegrias, inclusive de eu poder antes viajar, que agora não posso mais, né? Viajar pelo país, agora eu viajo pelas lives e webinars e tudo mais, eu continuo aí interagindo com gente do Brasil todo, o que é uma alegria e um grande aprendizado, porque a gente tem os mesmos dilemas, às vezes algumas diferenças nos dilemas ou diferenças nas soluções, e eu aprendo muito com todo mundo que eu interajo, né, em diferentes formas, porque a gente tem as mesmas dores, mas alguns tiveram a sacada antes e aí com isso ajuda, né? A gente se ajuda e isso é muito importante, que é um dos grandes ganhos dessa pandemia. A gente conseguiu, através do digital, aproximar todo mundo, né? Inclusive nós dois, que não nos conhecíamos Com certeza, pessoalmente, né? Exatamente. bem Quer dizer, legal. pessoalmente a gente continua sem se conhecer, mas É, enfim, pessoalmente, né? Então, mas esse é o é novo isso aí. pessoalmente, né? É um novo conceito de pessoalmente. Isso aí. Exatamente, exatamente. Obrigado, Raquel. Muito obrigado mais uma vez. Bom, o objetivo da live é a gente falar desse tema, essa nova forma de anunciar e mostrar imóveis diante desse cenário que nós estamos. E o que a gente pretende é que, ao final dessa live, a gente tenha contribuído para que parceiros e proprietários, quem estiver nos assistindo, consiga, diante desse cenário, entender quais os melhores meios, recursos para anunciar seus imóveis diante desse cenário, para fazer visitas, né? A gente pode falar um pouquinho também dos processos digitais que agora já estavam na moda, agora então mais ainda. É verdade. Então, o objetivo principal é esse. Eu separei alguns tópicos aqui, né? A princípio, são 3 perguntas que a gente vai respondendo ao longo da live, mas todo mundo fica à vontade para fazer pergunta. A Por gente vai ter favor. a gente vai ter o maior prazer em responder. A ideia é que a gente possa interagir com quem está nos assistindo. Tá? Eu vou estar de olho aqui, pensando as perguntas e fazendo as perguntas para a Raquel também. Tá? Joia. Raquel, vamos começar então. A Bora. primeira pergunta que eu faço é a seguinte: como tornar o anúncio do seu imóvel mais atrativo? O que a gente pode fazer? Quais os recursos, quais os meios, quais os detalhes, os pontos de atenção? O que não se deve fazer também, né, se você quiser comentar. Eu acho assim, primeiro que quando a gente fala em novas formas de anunciar e tudo mais, a gente começa a pensar às vezes em mil psicodelias, né? Tipo assim, do que vamos fazer. E eu acho que a gente não faz muitas vezes o mais simples. E isso é um desafio, principalmente imobiliários que têm muitos imóveis, que têm uma estrutura maior, né? A pequena, nesse sentido, acho que até é mais fácil, entre aspas, se houver a grande importância que é a vontade, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que ter para um anúncio ser atrativo é fotos legais, né? Então, assim, se não tem condições de ter um profissional, um fotógrafo profissional, né? Invista em cursos
para desenvolver, né, técnicas para melhorar, porque a foto de pessoas é diferente de foto de imóveis, né? O que a gente valoriza, o que mostra mais do imóvel, né? Então, assim, fotos é chover no molhado, mas ainda assim é extremamente importante, ainda assim há um grande descuido dos profissionais e das imobiliárias. E aí eu digo assim, não só na beleza, mas assim, vai tirar foto, tem que ajeitar a casa ou pedir para o cliente ajeitar, né? Porque fica horrível aquele balde, aquela calcinha pendurada, o sutiã, né? O marido que fica no canto achando que não está aparecendo na foto. Então, ter esse cuidado, né? Eu entendo que as fotos assim, são o grande anzol para a pessoa ter vontade de ir morar naquele imóvel, seja locação ou seja venda. A segunda coisa que também parece chover no molhado, mas que não é feito, é uma descrição bem feita. E quando eu entro no caso de uma descrição bem feita, não é 2 quartos, uma suíte, sabe? Há muitos anos eu falo isso e é uma grande resistência dos profissionais, que é a questão de colocar o que eu chamo, colocar o sentimento no imóvel, né? Aquilo que o corretor, quando entra no imóvel, diz, isso aqui é bem para um casal que tem filho pequeno. Isso é sentir o imóvel, né? Aqui a gente fala, hoje eu estava ainda revisando alguns anúncios de imobiliário, eu disse assim, é aquele imóvel que dá vontade de tomar um mate na varanda, sabe? Aquela coisa assim, o churrasco com a galera. Então, o sentimento, aquilo que é o que vai além da caixa imóvel, né? E, assim, a gente tem que despertar o desejo da pessoa de querer morar lá. Dentro disso, a gente vai pro upgrade da coisa, que hoje a gente tem vídeos, né? As fotos 360, o tour virtual, né? Então, são todas formas, assim, de melhorias do que a gente acabou de falar, que são uma boa descrição e fotos interessantes. Por quê? Eu acho que a gente fala muito no marketing da questão do conceito do cliente no centro de tudo, né? Então, assim, a gente tem que pensar com a cabeça do cliente. O que o cliente... A gente precisa despertar o desejo dele querer morar lá, né? Olha. Ou se for imóvel comercial, de querer locar para ter noção do que aquilo ali pode gerar de receita, porque é isso que é do imóvel comercial, né? É perto de alguma coisa, né? Do que tem em volta, tem um mercadinho de bairro. E aí, de novo, a gente entra num ponto, Gustavo, que às vezes as pessoas ficam pensando numa coisa assim, num vídeo super produzido, que não vou fazer porque eu não tenho aquela super câmera, aquela super luz, aquele super microfone, o super tudo, e não fazem nada, né? A gente pode, não é que é baixar a régua, mas às vezes o cliente nem espera toda essa psicodelia, ele quer realmente que tu ajude ele. E nesse momento que a gente está trancado em casa, isso é mais do que importante, né? Como a gente pode auxiliar? E o vídeo, claro que o Sol também suspeita, porque, né, agora a Raquel é vídeo puro e eu falo muito sobre vídeo, mas uma coisa que eu falo muito também é que às vezes as pessoas ficam pensando assim, não, vídeo é só programa de conteúdo com um produtor. Isso que nós estamos fazendo é vídeo. Uma chamada por WhatsApp é vídeo. Abrir uma live, né, uma ligação com o seu cliente online, abrir na hora lá, que é isso aqui que nós estamos fazendo isso aqui no WhatsApp, e mostrar o imóvel para ele. Olha aqui, ó, tô entrando, olha para aquele lado, tem uma padaria ali perto, tem um mercadinho, tem não sei o quê. Eu sei que o cara gosta de tomar café, olha, tem uma cafeteria ali, ó, 2 quadras, o senhor olhando para lá. Aí entra no imóvel, olha essa vista. Assim, a gente tem que atrair o cliente para dentro daquele imóvel. E isso não é só porque a gente está na pandemia. A gente economiza gasolina, né? A gente economiza tempo. Se nós estamos falando em grandes cidades, as distâncias consomem muito tempo. Nós no interior temos a vantagem de ser mais perto, mas vocês, Rio, São Paulo, enfim, qualquer grande cidade, olha o tempo que tu demora para o cara chegar lá no imóvel e dizer, ai, mas não era nada do que eu estava imaginando. Olha tudo que tu perdeu, entendeu? Então, assim, a gente tentar pensar, acho que o grande exercício para tudo, na verdade, quando a gente está falando de negócio, é pensar na perspectiva do cliente e não na nossa, né? Exatamente. Quantas vezes, eu não gostei desse imóvel, eu não moraria. Tá, mas o imóvel é para te morar ou é para te vender? Exatamente. É olhar no né? cliente, não. Exato, né? O que cliente gostaria de morar naquele imóvel? E a gente tem uma expressão que a gente fala sempre tem chinelo velho para um pé torto, né?
para minha equipe, lá atrás, quando eu comecei, eu vivenciei uma situação que eu nunca mais esqueci. Participando do primeiro feirão da Caixa de Santa Maria, assim, ó, super mal organizado, enfim. Primeiro, muitos anos atrás, a gente era num pavilhão sem estrutura nenhuma, porque não é que nem nas grandes capitais que a Caixa monta. Aqui é feirão Caixa, mas quem monta é o Secov, são as imobiliárias mesmo e tal. Chegamos lá, uma estrutura terrível. Eu atendia junto na época, eu não sou corretora, mas a equipe estava começando, então era pouca gente, eu ia para balcão para ajudar, né? E aí entrou um casal simples. E aí pediu, e era um estande do lado do outro, pediu para olhar imóvel no valor que eu nem me lembro assim, mas era muito barato. Eu disse, olha, a gente tem um imóvel, vou lhe passar para o corretor. E aí passou a moral da história, a gente acabou vendendo aquele imóvel. E aí o cliente, olha, e o imóvel em questão, o mesmo corretor que acabou vendendo, quando entrou aquele imóvel para venda, ele disse assim, gente, isso é um lixo, nós não vamos vender isso nunca, era uma casa que era um carro. Só que aquele cliente era dentro do preço que ele podia pagar, era na quadra da casa da mãe dela. Era o que ele precisava. Era o que ele precisava, entende? Então, assim, a nossa concepção não necessariamente a concepção do cliente. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar da perspectiva do cliente, né? E não da nossa. Isso é um grande exercício para tudo que a gente tem que fazer no mundo empresarial. Com certeza, Raquel. Eu queria destacar 2 pontos que você mencionou que eu acho bem legais, que é o ponto da descrição, a descrição fora da caixa, né? A gente ontem estava batendo um bate-papo, né, Raquel, esquentando, e a gente falou de um termo que eu gostei muito, que você mesmo disse, que foi descrição humanizada. Isso é muito legal. A gente se colocar ali no imóvel como se fosse o cliente morando, né? O que tem de agradável ali, além do que ele consegue ver, porque eu não preciso dizer que tem 2 quartos. Está escrito, né? Está na foto. Né? A foto já diz o estático, né? E o que vai além do estático ali. Então, essa descrição humanizada eu acho bem legal. E um outro ponto que eu queria destacar é a questão dos vídeos e das fotos 360 graus. Que você falou, às vezes a gente fica esperando ter o melhor equipamento, a melhor ferramenta para poder fazer. E a gente, na prática, está percebendo que isso, na verdade, é um paradigma da gente, dos operadores do mercado imobiliário, porque os clientes estão aceitando os vídeos que, inclusive, a gente está recebendo do próprio proprietário, filmando do celular dele. A gente trabalha um pouco, bota uma marca d'água para profissionalizar, mas são vídeos feitos por pessoas que não são profissionais. Né? Então, e autenticidade até, isso é uma coisa legal. Então, acho que 2 aspectos que eu acho legal disso, né? Assim, primeiro, a questão da questão humanizada. Vou fazer um jabá, né? Toda quarta-feira no meu Instagram, depois, se quiser ir lá olhar, né? Eu faço um vídeo. E hoje o vídeo que eu falava era justamente "Lide a gente", que foi uma frase que não é minha, que é da Liliane Ferrari, e que ela postou no Instagram dela, eu sigo ela, e ela disse "Lide a gente". Ou seja, a gente às vezes robotiza muito, pensando assim, é um número, né? É o número do cadastro, é o número do CPF, cliente número tal, código tal, né? A gente lide a gente. Nós somos seres humanos, entende? São famílias que querem morar lá. Não é só um lead. Claro que isso facilita no trabalho, mas o nosso exercício como os profissionais, a gente ir além disso, né? Então, assim, por isso se fala tanto da humanização. Parece uma coisa absurda, mas a gente está tentando voltar para dizer assim, olha, somos seres humanos que estamos querendo comprar, né? Sou gente, entendeu? Assim, o digital, ele é extremamente importante porque ele possibilita a gente ter acesso a dados, né? Então, hoje estava lá analisando planilhas e eu digo assim, a minha filha disse, mãe, isso é papo de nerd, né? E era eu, assim, eufórica com os dados das planilhas que estavam me dando. Porque o dado te dá um raio-x daquilo que tu tá. Então, assim, isso é muito legal. Mas, ok, o dado te diz que é tanto por cento homem, tantas mulheres, o lead é masculino e feminino, da cidade tal, ele quer imóvel. Ok, mas vamos no exercício além disso. Os seres humaninhos que estão ali do outro lado querendo comprar e locar um imóvel. Né? Então, assim, o que esse ser humaninho quer? Né? Então, a gente tem que ter empatia com isso. Então, isso é humanizar, que se fala tanto do marketing, humanizar a marca. É porque a coisa ficou tão robotizada que a gente perdeu a alma da coisa.
E aí a gente não conecta mais com o cliente. Então, isso é um aspecto importante, né? O outro aspecto importante, tu falou da questão de ter a parafernália, não que não seja importante, Gustavo. Assim, é claro que tudo que é mais... Todo mundo, mesmo Minha Casa Minha Vida, todo mundo gosta de algo bonito, estético, legal, apresentável, né? Isso mostra um cuidado. Agora, se o cliente tiver um vídeo super produzido, mas fake, não autêntico, que ele vê que deram uma maquiada, que botaram um móvel que não é do apartamento, que mexeram na coisa, e um vídeo que tem cara de amador, que foi o corretor, a corretora que fez, que entrou lá, que dá aquele tropeção, que a pessoa viu que foi feito mesmo no imóvel, óbvio que as pessoas vão escolher o autêntico. A gente não quer coisa fake, a gente quer autenticidade. Então não é que não dá, não é que não tem que ter cuidado, né? Acho que assim, o cuidado, o primor de dar algo mais bem acabado possível, né? Pro cliente, não é a mesma coisa. A gente não pode botar como dois extremos. Ah, a Raquel Gustavo falou que a gente não precisa ter cuidado nenhum, vai lá, grava e taca a ficha, entendeu? Não é isso. Mas dentro da autenticidade, se tu não tem grana para comprar um super smartphone, uma luz que ajude, um tripé, né? Algo que dê estabilidade e tal, que a gente está indo aí para os ideais da coisa. Não tem isso, não tem grana para fazer um 360, cara, faz com o que tu tem, mas faz, né? Eu gosto muito do Camilo Coutinho, que fala sobre vídeos, né? Ele dá curso sobre vídeos, já fiz palestra e tal. Ele sempre, também outra dica desse guia aí, quem quer dicas de vídeo, né? Não adianta tu chegar e dizer assim, quando tiver vou fazer. Faz, entendeu? Vai sair porcaria no primeiro? Vai. Você vai Agora, melhorar. nesse momento, vai melhorando. Então, assim, vou fazer outro jabá. Nós estamos fazendo 4 anos de imobiliário de agora, Raquel. E aí a gente não está podendo fazer o que a gente ia fazer, porque nós estamos, né, sem a produtora, enfim, a gente também está recolhido, não tanto quanto vocês aí no Rio, mas a gente está. Então a gente bolou o quê? Vale a pena ver de novo. Então a gente está reprisando alguns vídeos e aí volem lá o da semana passada, o meu primeiro vídeo. Eu comecei a rir de mim mesma. Eu disse, vamos mostrar isso, entendeu? Que não nasceu desse jeito. Eu também fui aprendendo fazendo, né? Então assim, as pessoas olham para todo mundo, não só para mim, mas para quem faz. Eu nunca vou fazer isso. Cara, tu vai. É treinar e melhorar, estudar. Mas tem que começar a fazer. E isso vale para vídeo, né? Para foto e para tudo na vida, na verdade. Legal, Raquel, bem legal. Um outro ponto que eu queria chamar aqui para a gente discutir é sobre videochamada. Visitas através de videochamada. A gente tem feito isso aqui na APSA e tem funcionado bem. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. O que você acha, qual a sua opinião, quais as dicas, né? Para essas de fato são as visitas virtuais, né? Eu estou com um cliente lá numa chamada de vídeo mostrando o imóvel e estou interagindo com ele ao mesmo tempo, né? Então acho Exato. legal também. Eu acho assim que quem é corretora aqui, corretora, né? Seja de locação ou de vendas, vai concordar comigo que quando a gente pode levar, né, para visita, junto, é aquela maneira que a gente chega mais perto, a gente troca ideia, a gente cria um relacionamento com o cliente, né, no caminho do imóvel, se tu leva no teu carro, né? Então, assim, eu entendo que esse é um momento que tem outra função além da visita em si. Ok. Mas nesse momento que a gente está cheio de cuidados, álcool gel por tudo, máscara, né, distanciamento social, etc, etc. Então, assim, a pessoa não vai nesse clima junto contigo mesmo se ela pudesse. Por exemplo, aqui em Santa Maria que pode, entende? As pessoas estão com medo. Então eu já vi a live, olha, eu tô levando uma bota no banco de trás do cliente para ter distância. Então assim, é uma coisa meio, né, vai de máscara e tal. Então assim, não é mais a mesma coisa e eu vou te dizer, não vai ser bem assim para voltar a ser o que era. Vai ter um tempo ainda. Então assim, fato, ponto. Não dá para ser como era antes. Então, assim, uma grande alternativa que se antes nós no mercado falava que a gente podia ser feito, estimulava as equipes a fazerem e tal, seja por custo, seja para, né, para ter facilidade,
Neste momento é uma questão de segurança, seja para o próprio profissional ou para o cliente, ou ainda se é um imóvel ocupado para a família, entende? São pessoas estranhas que estão andando dentro de casa. Assim, que isolamento é esse? Então, a videochamada, né, eu costumo dizer para a minha equipe, ir no imóvel, seja ele ocupado ou desocupado, chega lá, filmar, levar o tubão de álcool 70 e álcool gel, passou na maçaneta, passou na chave, borrifou por todo. Fazendo isso, a gente tem um controle de segurança muito maior. E o cliente está lá protegido na casa dele. Claro, né, Gustavo? Assim, quando chega no fundo do funil, quando o cara está quase fechando, ele vai querer ir no imóvel. Exatamente. Tá, mas vamos ser bem realistas. Quantas visitas se faz, muitas vezes, antes do fechamento? Então, assim, aquele primeiro peneirão, entendeu? Para entender mais a fundo o gosto do cliente, o que ele deseja, o que ele... Né? Aquela coisa assim, ele fala uma coisa, muitas vezes o cliente não sabe exatamente o que ele quer, ele fala, eu queria isso. Chegou no imóvel e disse, mas não era bem isso. Tá, mas não tem tudo. Não, mas eu me esqueci de te dizer tal coisa. Então, assim, às vezes o cliente não sabe se comunicar e o profissional, às vezes, também não sabe extrair exatamente o que o cliente quer. Então, as visitas têm isso. Então, tu fazer uma visita digital, então, assim, eu faria, que nem eu disse ontem, o grande investimento vai comprar um pacote de dados bem legal pro teu celular, entendeu? Porque aí não adianta tu ir lá fazer visita virtual e a internet tem que roubar o Wi-Fi do cliente, me empresta a senha para eu poder ligar pro outro, né? Fica terrível. Então, assim, investe num pacote de 4G, né? Pacote de dados. Pensado, então, né? Para qualquer coisa. Aí, então, isso é ferramenta de trabalho, não é só para ficar vendo bobagem na internet. Então, isso é um grande investimento. Um bom celular dentro do possível e um pacote de dados, isso é realmente fundamental para qualquer profissional. Chegou lá, fez toda a questão de álcool gel, álcool 70, borrifou toda essa questão de segurança que é chover no molhado, mas daí é o profissional que tem controle disso, luva, se for o caso, descartável, vai lá, filma, mostra, a pessoa sente, se de repente sabe que aquele imóvel tem um pôr do sol lindo, se programa para ir na hora do pôr do sol para mostrar para a pessoa, né? Se a pessoa gosta da luz da manhã e sabe que aquele imóvel, a luz da manhã é linda, então assim, vai lá na luz da manhã. Então, assim, tu consegue, mas eu só consigo isso de noite. Vai lá tu, no horário que tu sabe, e filma, e passa então de noite pelo WhatsApp, ou passa para a pessoa ver no WhatsApp. Então dá para fazer ao vivo, dá para fazer gravando, né? Dá para fazer os dois. Então, aquela primeira peneira funciona e muito desse jeito que é simples, gente. Quem é que não tem WhatsApp? Todo mundo. Entende? Não precisa ter Zoom, não precisa ter um monte de coisa. Legal se tiver depois, então tá, vou fazer uma reunião virtual com o meu cliente. Então tá, liga lá na plataforma, em casa, não fica de pijamão, né? Faz, né? Vamos um pouco adiante da visita. Então tá, fiz a visita, vou lá negociar desse jeito que a gente tá. Não põe pijamão, né? A camiseta furada nem do time de futebol, bota uma camisa, né? Bota uma roupa mais... Não precisa ser super produzida, mas, né? Legalzinha, cuida um fundo, pede pra galera de casa que tá trancada em casa, fica lá no quartinho um pouquinho que eu vou fazer uma reunião, silêncio, né? Então, esse cuidado não é pirotecnia, é realmente ter um cuidado e um profissionalismo com esse olhar para o cliente, né? Então, assim, às vezes a gente tá pensando lá adiante num monte de coisa e o cliente tá querendo... Cara, satisfaz a primeira etapa do cliente, né? A gente estava trocando uma ideia ontem, falando daquela pesquisa do Zap, né? Que a gente trocou uma ideia. Então, assim, eu anotei alguns dados, por exemplo, assim, coisas que os clientes querem. Eles querem 31% deles quer foto profissional. 61% quer endereço completo. Que o mercado imobiliário, os profissionais resistem horrores. 61% só quer o endereço completo, gente. Exatamente. Tá? 35% quer tour virtual, 35% quer por vídeo, né? E acho que também um dado que eu anotei que acho que é super importante a gente trazer, essa pesquisa saiu ontem, viu, galera? 16 diminuiu a procura, né? 64%, 6 em cada 10 diz que realmente diminuiu a procura por imóvel, seja locação ou por venda, mas 16% bota isso como impossibilidade de realizar visitas. E
apenas, entre aspas, nós vamos botar assim, e 18% é por causa da insegurança financeira. 18% da insegurança financeira, 16% que não consegue visitar. Então, será que não está na hora de abrir um pouco mais o paradigma da coisa e pensar que, assim, às vezes o cara não está fechando porque ele acha que ele não tem como? Exatamente. Porque já que eu não consigo visitar, então eu não posso sair de casa, como é que eu vou comprar imóvel, né? Assim, a jornada está mais longa, tem toda essa... Mas, assim, poder ir... Que o cliente vai namorando, que é uma expressão que eu costumo usar, né? Ele pode não fechar agora. Mas o namoro ajuda a namorar. Ajuda a namorar, entende? Então, acho que isso são coisas que, na minha opinião, são fundamentais, principalmente nesse momento. Eu aproveitando o teu gancho, eu acho que ainda tem um paradigma muito grande dos profissionais que atuam no mercado sobre isso, né? Sobre a tecnologia. Inclusive, alguns se sentem até ameaçados e não faz sentido, né? Se sentir assim. Até faz. Até faz. Até faz. Se não... Desculpa, Gustavo, né? Mas assim, até faz se não estiver preparado. Agora, profissional, né? A profissional ou profissional que está preparado, que está ligado no que está acontecendo, que está estudando, que está vendo para onde o mercado está indo, esse profissional, essa profissional não precisa ter medo de tecnologia. Ela usa a tecnologia a seu favor. Agora, aquele profissional com P minúsculo, que está em casa reclamando da crise, reclamando do Covid, reclamando do governo, reclamando, mas não tira a bunda da cadeira para fazer alguma coisa, não foi estudar, não foi se atualizar, não foi se reinventar, esse cara, a tecnologia, vai culpar a tecnologia e vai morrer abraçado, porque vai dizer assim, a culpa... Com certeza. Com certeza. Então, assim, né? Eu tenho uma notícia boa. A gente está fechando, está caminhando para fechar uma negociação em que a visita foi 100% virtual. A pessoa mora em São Paulo, fizemos uma chamada de vídeo, ela conheceu o imóvel por vídeo e está caminhando para fechar o negócio sem a visita física. Então, assim, às vezes esse paradigma é nosso, achando que o cliente não vai fechar a venda ou a locação por conta de uma chamada de vídeo, que ele precisa ir visitar fisicamente, né? Então, a gente tem que também se desconstruir, porque a gente fica, não adianta fazer isso, ele não vai fechar se não for ver, melhor é ver fisicamente. Não, então, pega um investidor, por exemplo, que vai comprar um imóvel para alocar. Exatamente. Ele não vai morar naquilo, assim, não é uma coisa fundamental. Ele quer o quê? Saber se aquele imóvel é bom, se tem uma boa luz solar, se vai ter um retorno legal na locação. Aí, de novo, a gente vai para a tecnologia, vai lá, pega com o pessoal da locação, olha, me diz como é que é a base de preço, né? Como é que funciona isso? Me dá, né? Me dá as informações. Olha, esse imóvel tem um preço adequado na locação, ele não fica quase desocupado. Enfim, abastece com as informações que aquele cliente investidor precisa. E a visita virtual foi o bônus na história, porque ele não vai morar, então não necessariamente ele precisa visitar. Diz assim, é diferente uma pessoa que vai dormir, acordar dentro daquele imóvel e alguém que vai, não tô comprando, é um bom investimento e tal. Ele quer ver para saber o que ele está comprando, mas ele não é uma coisa que fundamental ele ir, porque ele não vai morar lá dentro, entende? Então são sensações. Então vai de novo, quem é o teu lead? Quem é o teu cliente? Vai uma bela e boa entrevista. Exatamente. Legal. Legal, Raquel. A gente já acabou sem perceber, falando quase tudo que a gente planejou para essa live. Eu queria falar um pouquinho dos processos digitais. Como que isso está se dando aí com você na sua imobiliária? Questão de fechamento de contrato virtual, né? Se os cartórios estão começando a olhar para isso também, como é que está isso? Fala um pouquinho aí da tua experiência para a gente. Olha, se a gente... Aqui o nosso cartório tem um cartório de registro de... Eu quase que derrubei aqui. Um cartório do registro de imóveis, tá? E 2 cartórios, eu não me lembro agora como é que é o nome, notarial. Enrolei ali. Mas o cartório... Opa, eu vou entrar uma ligação aqui. Então, assim, os cartórios aqui não estão digitalizados, né? Atendimento, logo que fechou, fecharam. A gente 15 dias completamente abandonados, né? Depois disso, eles abriram, mas assim, só com horário marcado, mesmo que seja para tirar uma certidão atualizada. Então, isso realmente tranca o trabalho do profissional,
né? Então, atrasa, tem cidades que estão mais evoluídas, outras não, né? Então, isso entra na realidade do nosso país. Mas tu falaste de contrato digital, né? O contrato digital na locação a gente já usa há 1 ano e meio, né? Então, na locação isso já é padrão. Nas vendas, ainda a gente não consegue fazer o contrato, vou dizer assim, até o final pelo digital. Mas aquele contrato de gaveta, né? Aquele contrato de amarração do negócio da compra e venda, tem condições sim de fazer pelo digital, é aceito, é ok, sai mais barato, pode fazer com o cara na China, entende? É só mandar por e-mail, e aí tem várias plataformas, umas melhores, outras não tão boas, né? Tem graus de segurança que tu pode escolher, não, além do e-mail, ter uma confirmação por SMS, enfim. Hoje tem tantos recursos para ser feito, para dar segurança para o cliente, para dar comodidade para o cliente. Eu acho que a grande restrição está no mercado, sabe? Não está no cliente. Não está no cliente. Então, isso é muito triste. Mas, ao mesmo tempo, aquela história. A gente brincava ontem que numa crise tem os quixórios que vendem lenço. Eu tô sempre aqui na turma do vende lenço, entendeu? Quem tá na turma do vende lenço tá aproveitando isso para sair na frente da concorrência. Agora, se tu é aquele que tá chupando o dedo e reclamando do universo de pijama no teu sofá, amigo, amiga, não vai rolar. Com certeza. Com certeza. Né? Então... Aqui no Rio, a gente até está um pouco mais avançado do que aí. Os cartórios já estão começando a fazer as escrituras no formato digital, com assinatura eletrônica. Só que assim, também não é um processo tão simples, não são todos os cartórios que estão fazendo. Eu procurei saber, me inteirar desse processo, e pelo menos 3 cartórios que a gente conhece aqui estão fazendo, mas eles ainda dependem de uma certificadora, né? O proprietário, o comprador que querem formalizar essa escritura digitalmente, eles têm que ir presencialmente em um outro lugar que faz o credenciamento digital deles. É que existe diferença na assinatura eletrônica e na assinatura digital. Existe e agora a Raquel falando disso, inclusive. Né? Legal. A assinatura digital é isso que esses cartórios estão exigindo. É bem mais rigoroso. É quem é empresário, por exemplo, que precisa ter o eCPF, o eCNPJ, é aquilo. Legal. Então, daí tu tem que ir presencialmente, tem que tirar a foto, tem que escanear na hora o teu documento original. Então, assim, é toda uma coisa mais de maior cuidado e tal. Realmente. Entende? Então, assim, isso é assinatura digital. Que a gente acaba falando como se fosse. E a assinatura eletrônica, que é essa que nós estamos falando desse contrato, que tem essas plataformas, sim, aceitos, sabe? Perfeito. São diferentes. Se tu comparar, claro que o outro, vamos dizer assim, é mais cuidadoso, mais seguro, porque a gente tá... Mas daí, entra que nem tu falou ontem, né? Então tá, mas se a criatura tiver que sair de casa para ir lá, para fazer isso, para depois... Qual é o ganho nisso, entendeu? Tem ganho, Eu acho que isso serve, por exemplo, que a gente citou, as pessoas estão distantes demais, um em São Paulo, outro fora do Brasil, então é um caminho. Você não vai conseguir reunir essas pessoas no cartório, mas se moram na mesma cidade, tem facilidade, não tem por que eu mandar cada um para uma certificadora, né? E depois vou ir e assinar digitalmente. Vamos direto no cartório e resolve o problema. E eu acho que tu falou uma coisa bem legal, assim, Gustavo. É caminho, entendeu? Eu acho que a gente, que nem eu assisti uma palestra do Buzarello, né, da Tecnisa, ele disse que o problema da transformação digital não é o digital, é a transformação, né? E é verdade isso, porque mudança é algo que tira a gente da zona de conforto, que é exigente, que incomoda, que é doloroso, entendeu? Tipo assim, como assim? Eu fiz tudo errado a vida inteira. Desconforto, às vezes, até físico, né? Da gente ter que promover uma mudança. Então, assim, realmente, a transformação digital, o problema não é o digital. O problema é a transformação. É a gente sair da zona de conforto, é a gente... Porque é muito mais fácil, eu costumo dizer, a zona de conforto é quentinha, é acolhedora, a gente já sabe o que esperar, a gente já sabe o que fazer, a gente faz sem pensar, a gente faz no automático. Então, assim, é mais fácil. Mas, hoje, não dá mais para ficar.
A zona de conforto hoje tem espinho, galera. Não tem, entendeu? Não tem. Agora, então. Não tem. Ou tu pode se, tipo assim, hoje eu tô na zona de conforto, amanhã alguém já tá te empurrando para fora. E vai ser cada vez mais. E isso é difícil mesmo, porque cansa. Aquilo que a gente começou a conversa lá, antes de oficialmente estar conversando, que a gente hoje trabalha, a gente mora no trabalho, né? Esse momento que a gente está vivendo de estar trabalhando em casa, lidando com a criança chorando, com o almoço, que nem ontem eu estava... A gente ontem estava numa reunião e disse, olha, eu preciso de terminar, já era 12h15, assim, porque a minha filha tem aula 1h30 e eu tenho que fazer o almoço, né? Então, assim, são realidades que tá sendo exigente mesmo para todos nós, né? Mas, assim, tem como fazer diferente? Não. Tem como voltar atrás? Depende de ti. Tu consegue ir lá e dizer, tchau, coronavírus, sai que eu quero voltar a ser como era antes? Não. Então, assim, aceita e aí vem o que é uma expressão que eu ouvi, é o darwinismo digital. Só vai sobreviver quem for mais ágil, assimilar mais rápido a mudança e se transformar. Quem ficar esperneando não vai a lugar nenhum, tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro e quem sabe vai perder espaço, inclusive, no mercado. Então, assim, quanto antes tu te ligar que só vai sobreviver quem se transformar e vai ser doído e vai ser exigente, mas não tem outro jeito, mais fácil, mais rápido vai girar a roda, entendeu? Então, assim, quem tá vendendo, quem tá locando nesse momento é quem tá mais rápido virando a chave. Então, assim, já são 2 meses. É verdade. Eu diria que o aceita que dói menos. É isso aí mesmo. Esse processo, essa seleção natural, digamos assim, né, diante desse cenário que a gente está, ela já começou. Aqui no Rio, a gente já tem notícias de imobiliárias que já fecharam as portas. Elas estavam tão atrasadas nos seus processos digitais que elas não conseguiram se manter, não sobreviveram. Elas já fecharam. E outras estão buscando o processo, estão atrasadas, mas estão buscando, e outras já estavam já com esse processo implantado, né? A APSA, por exemplo, ela já vinha investindo há muitos anos nessa digitalização, processos digitais, assinaturas digitais. Então, assim, a gente teve que se adaptar rapidamente, mas a gente já tinha uma base pronta para isso. Então, a gente rapidamente conseguiu se adaptar a esse cenário. Que ninguém estava pronto, né, Gustavo, para ficar trancado em casa sem poder sair. Tu podia ter uma estrutura, mas assim, ninguém se preparou oficialmente. Então tá, fecha a porta e vou ficar aqui dentro, né? Exatamente. Totalmente, tá mentindo quem disse que estava super preparado, né? O que aconteceu... Tu podia dizer, vai acontecer, vai vir aquela coisa... A gente conversou ontem sobre o tsunami digital, né? Eu tenho uma palestra que falava disso, que eu vou ter que mudar, porque agora o tsunami já veio. Antes eu dizia que vinha um tsunami, entendeu? Agora nós estamos com água aqui, né? Então, assim, o que foi o tsunami? Quando aconteceu lá, me ajudem os mais velhos, né? Quando aconteceu que foi aquela destruição, que a gente nunca tinha nem ouvido falar sobre a palavra tsunami, né? Teve uma menina, acho que se eu não me engano ela era australiana, noruega, enfim, uma menina que quando o mar recolheu, ela olhou e disse assim para a família, olha, eu estudei isso na escola e vai acontecer isso e isso, a gente tem que ir para o lugar mais alto, né? Então, assim, primeiro gancho disso, conhecimento. A informação, teoricamente, todos da sala dela tiveram, mas transformar aquilo em conhecimento já faz diferente. A mãe, o pai, a família e todas aquelas pessoas acreditarem naquela criança, né? Então, assim, ela viu os sinais. Eu digo que eu seria aquela que ia continuar na beira da praia tomando caipira, olhando, olha que estranho, o mar tá recolhendo. Por quê? Porque eu não tinha essa informação, né? Eu não tinha essa informação. Então, assim, eu não ia entender os sinais. Agora, aquela menina que entendeu os sinais, ela foi, subiu para o lugar mais alto junto com a família dela e sobreviveu. Então, o tsunami digital, ele não aconteceu agora, Gustavo. Ele vem dando sinais há muitos anos. Há muitos anos. Eu faz 4 anos, no mínimo, que eu ando dando palestra pelo país afora falando disso. E as pessoas têm diferentes... Eu não dei nenhuma depois dessa, né? Porque a gente... Foram canceladas as coisas, mas... até então, as pessoas tinham diferentes reações. Algumas me olhavam, tipo assim... Jura, entendeu? Jura. Essa guria vem aí do Rio Grande do Sul para falar... né? Alguns dizem, é verdade e tal. Então, assim,
existiam naquele momento diferentes momentos entre as empresas e os profissionais. Com tudo isso que está acontecendo, o tsunami veio. Teve gente que já morreu afogado, tinha gente que já estava no morrinho acima, a gente estava no morrão acima, gente que percebeu que a coisa, vamos nos mexer rápido, vamos recolher acampamento rápido. Então, assim, neste momento, vai ter gente que vai quebrar, vai ter profissional que não vai conseguir vender nada, que vai passar por muita dificuldade. Como tem gente que vai crescer, talvez não neste momento, porque neste momento existe todo um contexto, né, social e econômico. Assim, quem depois, porque é vírus, o vírus vai passar, gente. Mais cedo ou mais tarde, isso vai passar literalmente, não é discurso motivacional. Vai passar, porque é vírus. Quando isso passar, quais são os profissionais e quais são as empresas que vão estar ainda de pé, meio esgoelepado, como a gente diz aqui no Sul, né? Machucada, mas de pé para trabalhar, e vai ter gente que não vai levantar. Quem depois disso vai ficar é quem está neste momento fazendo temas de casa. Se preparando, estudando, batalhando, correndo atrás, investindo, entendeu? Não parando. Porque quando a coisa voltar, se aquele cara ficou parado, aquela, né, corretora ficou parada, ou aquela imobiliária ficou parada, até ela botar no ranking de novo, perdeu o time. Perdeu o time. Então, assim, esse é um momento fundamental para diferenciar, a gente diz aqui no Sul, de quem é guri e de quem é homem de verdade, entendeu? Tá na hora. É bem isso. Quem é profissional com P maiúsculo, quem é profissional, se diz profissional, né? Quem é profissional com P maiúsculo tá fazendo visita diferente, tá estudando, tá assistindo live, tá assistindo webinar, tá fazendo esforço dobrado, às vezes, para não vender nesse momento, mas tá nutrindo os seus leads, seus clientes, mandando conteúdo, né? Cara, tem muita coisa para fazer, muita coisa de graça, entende? Para estudar. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, mas tem que ter o principal, a vontade de querer fazer. É isso aí. Legal, Raquel. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Nada, foi um prazer. Dessa live, o bate-papo tá legal. Eu queria continuar. Eu queria ter dito, me deixar, eu vou falando, e vou falando, e vou falando. Raquel, muito obrigado pela tua presença, pela participação, especialmente eu que agradeço. Com esse conteúdo super relevante. Tenho certeza que está abrindo muitas mentes aqui, ajudando que bom. colegas nossos. Inclusive a mim, foi um aprendizado para mim. Você falou coisas que também vão me ajudar muito. Obrigado. Que bom, fico bem feliz. Contem sempre comigo. Eu agradeço muito, e você também, o que eu puder ajudar aqui do Rio de Janeiro. Tamo junto. Um grande prazer te conhecer. Obrigado. Obrigada, pessoal. Ó, valeu, né? Porque nesse mercado concorrido de lives, ter pessoas conosco, né? Nem sei quanto tempo, meia hora, uma hora, é uma honra. Então, olha, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Obrigado a todos, gente. Obrigado a todos. Um abraço. Eu vou encerrar essa live então, Raquel. Fica com Deus. Vocês também, fiquem bem. Até mais. Um abraço, até mais.